no máximo, incluindo debate, etc. E além disso, meu caro, nós não temos a capacidade de ligarmos durante segundos. E será um prazer, será um gosto. Disponha. Tá bom. Professor Manuel, por favor. Bom, meus caros, o que é que já me estão vendo? E dizer o seguinte: há um pouco mais de 5 anos, aí no prédio da UFPR, na Faculdade de Direito, creio que no segundo andar, lecionei um seminário sobre uma matéria que no Brasil ainda era meio estranha: proteção de dados. Não é que no Brasil não houvesse já leis de proteção de dados fragmentárias, pensando no CDC, já leva 30 anos, na lei sobre o acesso à informação administrativa de 2011, depois no Marco Civil de 2014. Eu deixei de ver a câmara do professor Sérgio, espero que nos estejam ouvindo. Mas... Estamos escutando sim, professor. Muito bem, muito obrigado. Não, mas estava eu dizendo que, desta vez, eu não procurarei expor o ordenamento europeu, o ordenamento da União Europeia, mas em linha, ou na sequência de pesquisas minhas, em parte publicadas no e-book que está saindo hoje, mas também em outros artigos, também em palestras e inclusive aulas de pós, eu tenho vindo desenvolvendo não uma comparação sistemática entre o regulamento europeu e a lei brasileira, a qual, aliás, acompanhei muito de perto. Bom, a lei é de agosto, meados de agosto de 2018, e a última vez que eu tratei do assunto antes da própria lei foi a 24 de abril, também de 2018, quando ainda não tinham os projetos de lei e o substitutivo saído das gavetas. Mas eu vou passar a compartilhar uma apresentação que preparei ex professo a partir de outros trabalhos. É uma apresentação de síntese. Eu só pergunto se me estão vendo. Sou Marcos? Estamos sim. Ótimo. Então, a apresentação é relativamente longa e detalhada. Vai ficar, aliás, o professor Marcos já tem um link para compartilhar. Eu serei relativamente sintético face àquilo que tenho escrito nesta apresentação. Bom, em primeiro lugar, há aqui um pré-entendimento que é muito comum no Brasil. Creio que deve ser desconstruído. Isto porque tem sido dito repetidamente que a LGPD seria como que uma versão tropicalizada do regulamento europeu. Quer dizer, uma adaptação às circunstâncias. Bom, seria importante explicar as décadas e as vicissitudes que a proteção de dados já tiveram na União Europeia, porque a diferença no respiro temporal seria importante, mas hoje neste contexto, eu ia deixar, já o fiz por várias vezes nos últimos meses. No entanto, com trabalhos diferentes, eu fui entendendo que mais que uma adaptação técnica, uma adaptação ao contexto, existe, se fizermos uma análise contrastativa nos pontos nevrálgicos da lei face ao regulamento europeu, uma orientação permanente. No sentido,
posso demonstrar e procurarei demonstrar em seguida, vou dizer, uma orientação no sentido da compressão dos direitos dos titulares de dados. Quer dizer, como qualquer ato legislativo existiu, tanto no Regulamento Europeu como na lei brasileira, um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre direitos e interesses. A diferença, a meu ver, fundamental, está no sentido de, enquanto no Regulamento Europeu o equilíbrio foi posto mais do lado dos titulares dos dados, e neste ponto até a terminologia é a mesma, na lei brasileira foi colocado mais do lado dos controladores e mais ainda dos controladores no setor público. E irei indicar alguns afloramentos disto. Que até acrescento o seguinte. No último ano, já vinha de trás, sobretudo no contexto de Big Data ou de contratação em contexto de Big Data, eu tenho vindo a trabalhar com as implicações dos tratamentos de dados através de algoritmos de inteligência artificial. De tecnologias mais recentes, sobretudo, de inteligência artificial. E é nesses pontos, nos pontos mais sensíveis, onde as discrepâncias mais claramente se manifestam. Em primeiro lugar, objeto material. Nós estamos com dados. Muito rapidamente, porque dizer que temos uma definição analítica no RGPD, logo no artigo 4.1, é uma definição analítica que inclui os quasi-identificadores e os metadados, por exemplo, aquilo que o Marco Civil designa por registro de conexão, o que é explicado claramente no considerando 30 do regulamento. São os segundos para dizer que, por razões técnicas e de legitimação nos tratados, os atos normativos da União Europeia são sempre antecedidos por testes preambulares longos, a que se dá o nome de, em português, de considerando, ou, como também em espanhol, mas pensemos em inglês, são recitals, que são importantes não só por explicarem o como e o porquê, mas também e sobretudo porque o Tribunal de Justiça muitas vezes utiliza estes considerandos enquanto argumentos interpretativos adicionais. Bom, aqui teremos identificadores, podem deixar vestígios, podem ser utilizados para a definição de perfis, já vemos a questão dos perfis e a identificação das pessoas naturais. Em contrapartida, e até aqui não viria mal ao mundo, a LGPD tem uma definição sintética, dado pessoal, logo no primeiro inciso do artigo 5º, bom, mas que pode ser completada tanto pela definição de dado pessoal sensível, porque é uma espécie dentro dos géneros dado pessoal, e também, e particularmente nos importa, de dado anonimizado. Além disso, e é bom não esquecer que é aplicável, pelo menos por analogia, a definição um pouco mais analítica que encontramos no regulamento do Marco Civil, aquele que foi aprovado pela Presidente Dilma, penso praticamente quando estava arrumando a mesa pós-impedimento em maio de 2016. Mas ainda continua, o Marco Civil e o regulamento, e, aliás, é um trabalho que os colegas do Brasil, colegas na doutrina e também a jurisprudência, terá que concatenar LGPD com Marco Civil. Bom, mas a grande questão, tem a ver com os dados anonimizados. Surgem, definidos no inciso 3º do artigo 5º,
ponhamos no plural, dados relativos a titulares que não possam ser identificados. E atenção, começa logo. Aliás, isto nem precisaria, esta parte final nem precisa estar na definição. Bastaria depois estar disciplinada no artigo 12. Mas diz, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento. Depois, no artigo 12, quer no caput, quer no parágrafo 1º, diz isto, que não são considerados dados pessoais, salvo quando o processo de anonimização para o qual foram submetidos for revertido, voltando a explicar, utilizando exclusivamente, e o advérbio foi proposital, meios próprios, quer dizer, não meios de terceiros ou por terceiros, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. E depois explica logo o que é que se deve entender por razoável. Tecnologias disponíveis no momento da anonimização e utilização exclusiva de meios próprios. E depois ainda, percebe-se o que é que o legislador entendeu, isto aqui não houve lapso, não houve erro. No parágrafo 2º diz, bom, também poderão ser dados como dados pessoais, aqueles dados utilizados para a formação do perfil comportamental. Mas já não de pessoa identificável, mas apenas de uma pessoa identificada, quer dizer, com um processo de caracterização a montante. Bom, problema. Nós temos no Regulamento Europeu, no considerando 26, explicava que estes princípios da proteção de dados, ou melhor dizendo, o regime, não seria apenas os princípios do artigo 5º, não deverão aplicar a informações anónimas, quer aquelas que foram sempre anónimas ou que foram anonimizadas. Isto é importante porque os dados anonimizados estão fora do regime dos dados pessoais. Aliás, no CODAIT, a minha intervenção foi exatamente sobre dados não pessoais, incluindo os dados anónimos e anonimizados, e o regime jurídico possível para esses dados não pessoais, dizer que estão fora. Mas, logo, as organizações, os controladores europeus, poderão, inclusive, utilizá-los, tratá-los, vendê-los. Isso é muito importante para setores como a banca, os seguros ou o marketing de massas. Bom, e se havia dúvidas, elas foram desfeitas em meados de novembro de 2018 pelo Regulamento sobre os Dados Não Pessoais, que diz, no considerando 9, algo muito importante, realmente importante. É que se os progressos tecnológicos permitirem transformar dados anonimizados em dados pessoais, estes dados devem ser tratados como dados pessoais. E o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, deve ser aplicado em conformidade. Isto é, o legislador europeu, isto sabe-se, aliás, há trabalhos de doutrina também jurídica, e não só, mas jurídica, desde há mais de uma década, e não só na Europa, nos Estados Unidos, estou a pensar sobretudo no Paul Ohm e no Daniel Solove, que muitos escreveram sobre isto, da reversibilidade, das implicações da reversibilidade da anonimização. Ora, o que acontece na União Europeia é que o risco das possibilidades de repersonalização de dados anonimizados corre por conta dos controladores. Bom, dá para dizer o que é o oposto do que ocorre na LGPD. Quer dizer, no Brasil, se a anonimização for feita em termos razoáveis com a tecnologia disponível no momento, os controladores ficam isentos de qualquer responsabilidade decorrente do avanço tecnológico que permita essa repersonalização. O que quer dizer o oposto da União Europeia. E dizer também que a tecnologia que existe, e cada vez mais, aliás,
há estudos publicados até, pensar, de pesquisadores da Universidade Católica de Lovaina com o Imperial College, aliás, todos belgas, mostrando que com poucos dados, não pessoais, anonimizados, é possível identificar pessoas naturais com um grau de probabilidade acima de 95%. Tratamento de dados. Sim, nós no RGPD, princípio da responsabilidade proativa, estou aqui a chamá-la, até seguindo a tradução, a versão em espanhol do regulamento, porque a versão em português só fala em responsabilidade. O que cria até alguns problemas e alguma doutrina teve dificuldades em distinguir a responsabilidade proativa numa noção de accountability, de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e, eventualmente, responsabilidade penal. Bom, temos a responsabilidade pelo cumprimento. Isto aqui temos dentro dos princípios do artigo 5º. E depois, isto é explicado no que toca controlador a propósito de todas as técnicas de tratamento de dados e com análises permanentes de risco. Aliás, o RGPD está fundado na avaliação dos riscos. E depois também pensamos, de novo, penso aqui, de acordo com as técnicas mais avançadas, custos, natureza, âmbito, contextos, aplica as medidas técnicas adequadas, como a pseudonimização. Isto é um assunto que também tem tratado, mas noutros trabalhos, destinando a aplicar com eficácia os princípios da proteção de dados e incluir as garantias necessárias no tratamento, de forma que este cumpra os requisitos do regulamento e proteja os direitos dos titulares dos dados. E depois aqui encontramos a ligação quer à chamada Privacy by Design e a Privacy by Default, desde a concepção e durante o tratamento, simplificando muito. Sobretudo, perante grandes riscos tecnológicos, temos no artigo, portanto, antes era o artigo 25, mas no artigo 35, regras a propósito da avaliação de impacto em proteção de dados. E aí os informáticos e as pessoas de administração gostam muito de dizer DPIA ou DPIA. Data Protection Impact Evaluation. Bom, isto é da hora. E aqui o que é que temos? Quando tratamento, em particular, que utilizam novas tecnologias, for suscetível de implicar um elevado risco, temos que o controlador procede a uma avaliação de impacto das operações de tratamento. Depois, mais à frente, encontramos referências designadamente ao videomonitoramento algorítmico ou a mesma experiência, mesmo pensemos em inteligência artificial. Bom, isto temos em geral. Se pensarmos na LGPD, a accountability também está explícita. Aliás, inciso 10º do artigo 6º. Princípio da responsabilização e prestação de contas. E aqui tudo bem. O problema é quando nós vamos para o articulado. Se pegarmos no caput e no parágrafo 2º do artigo 46, o que é que vemos? Que a accountability é colocada quase exclusivamente no que se refere à segurança. Aliás, os agentes de tratamento neste caso seria tanto o controlador como o processador, devem adotar medidas de segurança, técnicas administrativas, aliás, como devemos, até por confronto com o Regulamento Europeu,
medidas técnico-administrativas na segurança. Ele entende-se apto a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais e ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento adequado ou ilícito. E assim que sim, esta parte deverão ser observadas em fase da concessão do produto ou serviço até a execução. Encontramos aqui, nesta parte final, tanto a privacy by design como a privacy by default, mas foco é a segurança, não o resto. Embora nós possamos, com boa vontade, dizer, bom, mas também diz qualquer forma de tratamento adequado ou ilícito. De qualquer modo, a tónica é a segurança. O mesmo se passa com os relatórios de impacto, que é definido no inciso 18 do artigo 5º. Bom, o que temos, ou o que têm na LGPD, é que, em boa medida, quem vai decidir, quer por via regulamentar, quer por, casuisticamente, quando é que se fazem relatórios de impacto, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aliás, isto consta do caput do 38 e depois do parágrafo 3º do inciso 2º do artigo 10º. Aliás, embora possamos pensar, bom, vamos ver se a ANPD vai mais longe. E pode. Aliás, a ANPD tem poderes muito alargados. Isto, se virem na nova redação, no que é hoje o artigo 55, letra J, inciso 13º. Quer dizer, incluindo relatório de impacto à proteção de dados. Para os casos em que o tratamento representará alto risco para a garantia dos princípios gerais de proteção de dados. Quer dizer, a lógica no regulamento europeu é que tem que se fazer, e quem faz a avaliação à partida é o controlador. No regulamento europeu, na lei brasileira, a posição é assimétrica. Quer dizer, à partida não se tem que fazer, salvo quando, e ou nas circunstâncias, que a ANPD vier a terminar. Bom, mas pensemos na parte mais dura de todas. O punctum dolens, que é o perfilamento, profiling. No português, em Portugal, não temos palavra. Eu gostei desta do perfilamento. O meu corretor ortográfico foi insistindo no perfilhamento. Pronto, mas aqui nós estamos em direito de família. Temos a questão do profiling e das decisões automatizadas. O regulamento europeu definição de perfis, passo o pleonasmo. Qualquer forma de tratamento automatizado de dados pessoais, os utilizar dados pessoais para avaliar certos aspectos pessoais de uma pessoa natural. E exemplifica. O que é que temos no Regulamento Europeu explicitamente aqui? Obrigatoriedade da realização de relatórios de impacto, direitos reforçados de acesso à informação, nomeadamente existência de decisões automatizadas, incluindo as de perfis, e também, vejam, uma aproximação à chamada transparência algorítmica, informações úteis relativas à lógica subjacente, bem como importâncias e consequências por este tal tratamento para o titular dos dados. Depois, se for caso disso, explicaremos até quais são os limites e os requisitos nesta transparência. E, sobretudo, isto. O seguinte: titular dos dados tem direito a não ficar sujeito a nenhuma decisão tomada exclusivamente com base no tratamento automatizado, incluindo a definição de perfis, que produza efeitos na sua esfera jurídica ou que o afete significativamente. Há aqui uma ressalva, mas mesmo nas ressalvas, nomeadamente a autorização pelo direito da União ou do Estado-membro, ou baseada no consentimento explícito do titular, temos que pelo menos o titular dos dados tem o direito de obter intervenção humana por parte do responsável, quer dizer, por parte do controlador. Bom, o que temos na lei brasileira, o foco não é o perfilamento, embora o refira, como vimos antes, a propósito da determinação de perfis a partir de dados anónimos ou anonimizados, no artigo 12, mas centra-se
num outro aspecto que vai ser o mesmo, que é o uso compartilhado de dados. Ora, é a acumulação e a acumulação de dados a partir de várias bases que permite a criação dos perfis. Aliás, inciso 16 do artigo 5º, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexões de dados pessoais. Interconexão de dados pessoais. Aliás, interconexão de dados pessoais era a noção análoga à definição de perfis que já tínhamos na diretiva de 1995. O tratamento partilhado de dados pessoais continua. E no âmbito da lei brasileira, nós temos uma grande diferença entre o setor privado e o setor público. O setor público administrativo. Se no setor privado, vejam, parágrafo 5º do artigo 7º, o controlador deverá obter consentimento específico titular para esse efeito. Salvadas as hipóteses de dispensa, que são muitas, e puderem, olhem para essas dispensas, mas depois de facultar ao titular informações específicas, inciso 5 do artigo 9, embora tenha um preceito que é assim quase de pôr os cabelos em pé, que é aquele que admite a monetarização de dados sensíveis através do compartilhamento. E parágrafo 3º do artigo 11 diz que a comunicação ao uso compartilhado, inclusive, o que acrescentei eu, dados pessoais sensíveis, entre controladores com o objetivo de obter vantagem económica. Sim, pensei em dados, por exemplo, pensei em dados de saúde, dados genéticos. Ou de raça, de filiação sindical, política, etc., religiosa, poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional. Quer dizer, ao contrário, e neste momento, enquanto a autoridade não vedar, está permitido. Diferentemente, no setor administrativo, o compartilhamento é de regra. Eu já trabalhei sobre isto um par de vezes. A primeira, na sequência de um convite do Governo da República de Cabo Verde, sim, também no final de 2015, para estar numa reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da CPLP, a propósito de governo eletrónico, e ver as implicações disto. E a lógica na proteção de dados é do não compartilhamento, quer vertical, quer horizontal. Bom, enquanto que na lei brasileira está liberada, embora de forma um tanto ou quanto flexível, deve atender às necessidades específicas da execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas. Claro, cada um terá que ver para as finalidades que se trata. No entanto, vejam, inciso 3º do artigo 7º, para o uso compartilhado, tratamento do uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, desde previsão a lei e regulamentos, incluídos aqui, vai até aos atos normativos de natureza regulamentar, ou mais ainda, respaldadas em contratos, convendo instrumentos congêneres. Diz, para estes casos, nem é necessário consentimento. Mesmo para o tratamento de dados sensíveis. Confiram artigo 11, inciso 2º, B. E só é vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso. E mesmo assim, parágrafo 1º do artigo 26, muitas exceções. Ainda que deva ser informada a autoridade nacional. E dependerá do consentimento. Bom, dependerá do consentimento quando não entrar no novo elenco de exceções. Quer dizer, quer o 26, quer o 27, artigo 26 e 27, temos elencos grandes de exceções. Além disso, e para facilitar, vemos que a autoridade nacional poderá nomes complementares para tanto. Bom, dizer o seguinte, isto não é novo. Isto não é novo. Dei-me conta da primeira vez desta situação,
por coincidência, na última semana em que eu estive em Curitiba, no CODAIP de 2016, e eu fui em seguida para um seminário em Brasília da UNB. Com a Cristina Freitas, com o Alexandre Veronese, com a Cláudia Farranha. E foi também uma semana aziada, porque nessa terça-feira foi eleito o Donald Trump. Aliás, foi assim um despertar em Curitiba muito complicado. Para mim, pelo menos. Bom, mas estava a dizer o seguinte. Estavam aí uns jovens da administração presidencial entusiasmadíssimos com a possibilidade de um projeto GovData de fusionamento dos bancos de dados da União, o que permitiria, certamente, uma muito maior eficiência, mas também um profiling multidimensional muito mais detalhado do que o do Cambridge Analytica. Porque tudo, desde programas de habitação, tudo o que tivesse que ver com o Governo Federal, habitação, Bolsa Família, funcionários, tudo, estava sempre fusionado. E isto foi a base foi um decreto de fim de junho de 2016. Mas que este decreto não tinha uma base legal explícita, quer dizer, invocava apenas as competências gerais do Presidente da República. O que acontece e isto é importante, creio eu que é muito importante, que a LGPD veio explicitamente legitimar este estado de coisas. Sim, porque tem aí um novo decreto, substituiu o de 2016, o decreto 10.046, de 9 de outubro de 2019, já com o atual Presidente, o qual dispõe sobre a governança no compartilhamento dos dados no âmbito da Administração Pública Federal e inclui o cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Aí sim, aí neste momento, e invoca a LGPD. Quer dizer, a LGPD veio calcionar uma iniciativa que tornou viável a criação de perfis talhados de cada cidadão brasileiro, bom, e também de cada pessoa que aí esteja, inclusive, porque podem começar com os dados PNR de registro de passageiros aéreos, aqueles que a ANAC, desde há 4, 5 anos, repassa à Polícia Federal sem controle. Bom, mais, para final, dizer, tínhamos aquela coisa, ainda nos perfis, que o Brasil deve ser o único, que até onde eu consigo identificar nos meus estudos, que no caput do artigo 20, depois de vicissitudes que eu fui acompanhando desde aquela medida provisória também da última hora do Presidente Temer, e depois do veto, da mensagem de veto de julho de 2019, já do atual Presidente, caiu a referência à revisão por pessoa natural. Neste momento, no Brasil, decisões afetando seres humanos, decisões definitivas, não apenas de apoio à decisão, podem ser tomadas por máquinas. E podemos ir para outro caminho, que aliás há umas 3 semanas proferi uma palestra para um simpósio em São Paulo, a propósito das implicações jurídicas decorrentes da assinatura pelo Brasil dos princípios da OCDE sobre a inteligência artificial. Aqui temos, efetivamente, um problema e que foi justificado
pelo vosso presidente por supostamente a revisão humana comportar custos adicionais às empresas que não faria sentido que tivessem. Para finalizar, isto é muito longo. Nas autoridades. Na autoridade. Ora, no próprio direito constitucional europeu, no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e na Carta, temos, até repetindo, que o controlo por autoridades independentes é um traço essencial do regime europeu de proteção de dados. Aliás, pois é explicitado a propósito das decisões de adequação que a Comissão Europeia deverá proferir, ou poderá proferir, depois da avaliação, e assim liberando as transferências de dados para o exterior. E o próprio Parlamento Europeu depois disciplina com algum detalhe quais são as garantias de independência das autoridades de controle. Isto. Os artigos 51 e 54 e transcrevendo só um pouco o artigo 52. Bom, e também encontramos garantias reforçadas para os titulares das autoridades. No entanto, o que é que tivemos? Ou o que é que tem no Brasil desde agosto de 2019? Os novos artigos, depois dos VET, etc. Bom, que fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas independência nada. Bom, nem sequer autonomia. Órgão da Administração Pública Federal e integrante da Presidência da República. Bom, autonomia só técnica e decisória. Mais, provimento de cargos e funções tem condicionado à expressa autorização física e financeira na lei orçamentária anual. Algo que o Parlamento Europeu procurou libertar as autoridades. No que se refere aos titulares do Conselho Diretor, serão escolhidos pelo Presidente da República e nomeados após aprovação pelo Senado Federal. Bom, aqui sempre há alguma coisa. Quer dizer, desde que o Senado Federal leve a sério as sabatinas, que já foram feitas e foram muito rápidas, poderá haver alguma forma de controle. E, bom, mais, garantias é que têm os titulares do Conselho Diretor. Bom, para além da renúncia e tal, pena de demissão decorrente do processo administrativo disciplinar, que cabe ao Ministro de Estado, chefe da Casa Civil, que dará pouco instaurar, e ao Presidente da República, vejam, compete terminar o afastamento preventivo, mas só este é que está condicionado, e proferir julgamento, quer dizer, a decisão final sobre perda de cargo no diretor é do Presidente da República. Bom, direi também que, entretanto, já devia estar completamente na gaveta para o Diário Oficial, logo que o Senado decidiu quase não decidir, saiu o decreto. Bom, diria, mas bom, ainda existe a possibilidade de transformação em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial, mas vinculada à República. Mas para tal ocorrer, apenas pode ser por iniciativa do presente titular do Poder Executivo, dentro de um prazo de 2 anos que começou a correr em meados de setembro. Concluindo, terminando e pedindo benevolência pelo tempo que os fiz gastar, eventualmente perder. O que é que temos? Uma orientação coerente, isto não é casual, não foram coincidências, no sentido de desonerar o mais possível os controladores de responsabilidades. Quer a responsabilidade proativa, quer a responsabilidade administrativa e civil. Mas, claro, isso só pode ser feito à custa
dos direitos dos titulares dos dados. Além disso, o que é que temos? E ficou a possibilidade de monitoramento dos cidadãos, mesmo com alcance preditivo. O que possibilitaria influenciar, inclusivamente, opções eleitorais. Isto é um risco para o funcionamento da democracia. Eu já o disse uma vez, espero que ninguém me bata, mas perante um quadro destes, eu tenho esperança, tenho fundado a esperança, na inépcia técnica e na incompetência de quem for aplicar. Porque uma ferramenta destas, eu não digo sequer no tal gabinete de ódio, mas pensa em qualquer presidente de qualquer país, com possibilidades de se perpetuar no poder, porque consegue tomar medidas para determinados setores que garantam reeleição. Bom, e digo muito dificilmente, como está estruturada, a ANPD pode ser um contrapeso, lógica de checks and balances, do Executivo. Bem, vamos ver, embora foram essencialmente nomeados militares, e os militares não se culturalmente, em toda a parte, não se caracterizam pelo seu espírito rebelde. Bom, o presidente militar, até foi um rebelde militar, mas isso será a exceção. Mas até pode ser, se Deus for brasileiro, que dê certo. Quer dizer, pensemos nos termos do artigo 2º, que os fundamentos da lei são efetivados. Quer dizer, respeito à privacidade, à autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação e opinião, a inviolabilidade da dignidade da honra e da imagem, e que, em síntese, pensando aí no inciso 7º, que os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade da cidadania pelas pessoas naturais, seja